Olá, o meu nome é William e esse é o canal Saia do Automático. Há uns dias atrás eu fiz um vídeo, seriam 6 erros que os alunos cometem antes de entrar no carro, quando estão prontos para a prova prática, mas antes de entrar no carro. Hoje eu vou falar de 10 erros que os alunos cometem durante a prova prática. Antes de falar dos 10 erros, eu preciso falar sobre algo que não é bem um erro, não é um erro do aluno. Mas o controle emocional é um problema. Se eu perguntar para os alunos qual é o teu maior erro, talvez 70% vão falar que é a baliza. Se eu perguntar para o outro lado, os instrutores, qual é o maior problema do teu aluno, 70, 80, 90% vão dizer que não é um mecanismo. Ele sabe fazer uma conversão? Sabe. Ele sabe fazer um retorno? Sabe. Ele sabe fazer uma baliza? Sabe. O problema dele é controle emocional. E controle emocional está na ação do ser humano se conhecer. Ele precisa se entender. Né? Existe o lado calmo, existe o nervosismo, o que não pode acontecer é deixar tomar conta e virar desespero. Eu não vou enumerar então o controle emocional. Então a partir daqui eu vou começar a falar dos 10 erros. Controle emocional, vou fazer um outro vídeo só com esse assunto. Então, erro de número 1, o afobado. A afobação é um problema, porque o aluno quer se ver livre daquela situação. E é nesse ato, nessa ânsia de querer se ver livre daquela situação, ele acaba errando, ela acaba errando por coisas bobas. Né? E quando não faz alguma coisa e desiste. Porque eu errei um pisca e desisti. Né? A afobação é tanta que dá mais alívio em sair de dentro do carro do que propriamente passar. Às vezes está passado, mas quer se livrar daquilo ali. Então, assim, entender essa etapa, que é um processo, vai demorar essa etapa da prova prática vai demorar um certo tempo, 7, 8, 5, 6 minutos, e vivenciar aquilo ali. Tem que entrar num estado onde não vai beirar o desespero. E a afobação ela vem lá nas aulas práticas já. Talvez venha lá nas aulas teóricas. Precisa ocorrer uma desaceleração, precisa desacelerar para entender o processo. Então a afobação não vai ajudar, ela vai piorar a tua situação. Erro de número 2. Achar que está rodado e desistir. Dei um pisca, arranhei uma ré, desiste. Ah, já estou rodado mesmo, dane-se. Aí emenda uma sequência de erros, porque sabe que está rodado, então dane-se. Talvez o examinador ou a examinadora que está do teu lado entenda que aquilo ali foi nervosismo e nem vai pontuar, porque acreditem ou não, tem um ser humano do teu lado. É claro que ele está te avaliando, ela está te avaliando, mas pode entender que aquilo ali foi um descuido, não foi nenhuma falta de atenção pelo próprio nervosismo e ele nem pontuou. Lá no final ele vai te dizer, olha, te dei 3 pontos pelo pisca, eu vi que tu arranhou, mas que tinha uma questão de nervosismo, então ok. Isso pode acontecer, então. De maneira nenhuma vamos desistir. Posso estar com 40 pontos, mas eu vou até o final como se estivesse na aula, como se estivesse valendo tudo, o tudo ou nada, e que seja o tudo sempre. Não desistir jamais. Erro de número 3. O desorganizado. Desorganizado, meio lento. O instrutor já nas aulas já pede, olha, nós vamos converter a próxima esquerda, qual é o combinado? O instrutor falou próxima esquerda, já dá o pisca para a esquerda, sinaliza a tua intenção de manobra, te posiciona mais à esquerda da via para fazer a conversão. O examinador pede, nós vamos fazer uma conversão à esquerda e vai embora, deixa lá perto da esquina para botar o pisca para a esquerda e aí não faz a sinalização correta, não faz a posição, o posicionamento correto e aí quer entrar, simplesmente entrar. 3 pontos da sinalização, 2 por erro de posicionamento, 5 pontos está rodado, com 4 roda. Então, não deixa para o final. O examinador pediu, tu já te organiza, constrói ali naquele momento o teu posicionamento, a tua situação. Né? Já está construído lá no mental antes da prova, antes de tu entrar no carro, já construiu a prova, então ali é só executar. Não deixa para a última hora. Tá? Organização. Erro de número 4.
o economizador de pisca. Só dá um pisca. Não reforça a pisca. Por que reforçar? Né? Deu pisca para a esquerda, ele tem que entender que até o virar à direita, a esquerda é sempre um pisca só. É claro que não, gente. Olha só, deu pisca para a esquerda, alinhou as rodas, uma conversão. Deu pisca para a esquerda, te posicionou. Quando tu te posicionar, vai ter alinhado as rodas, o pisca vai ter caído. Antes de arrancar de novo, antes de botar o carro em movimento, porque no cruzamento tu vai ter parado, reforça o pisca para a esquerda antes de arrancar. Botar uma outra situação. Pisca para a direita, porque tu vai fazer uma conversão à direita, vai entrar à direita. E aí tu fez bem direitinho à direita, e aí tem um carro estacionado mais à frente. E aí só dá um desvio. Não, alinhou, dá o pisca para a esquerda para desviar o carro, vai voltar para a direita, pisca para a direita. Economizar pisca não, até porque o pisca são 3 pontos. Com 4 tu roda, 2 piscas tu roda na prova. Então ele é importante, não tem por que economizar pisca. Erro de número 5, o inventor. O inventor é aquele que inventa no dia de prova. 20 aulas, fez tudo perfeito, tranquilo, o instrutor tá lá, né, com ela, pegando a mão dela, pegando a mão dele, assim, esse é o meu camisa 10, esse aqui é o perfeito, esse aqui vai passar, esse aqui eu tô levando pra prova assim, ó, só alegria, depois é só bater palma, pois no dia da prova ele vai lá e inventa o que não precisava, o que ele não aprendeu nos 20 dias, nas 20 aulas, ele vai lá e inventa no dia da prova, o inventor. Tu não aprendeu com o teu instrutor 10 dias, ou enfim, mas 20 aulas, o correto? Então faz na prova o que tu aprendeu nas aulas. Não tem por que inventar, ainda mais em dia de prova. Erro de número 6. Pernas independentes, elas tremem sozinha. Dá um tremelique na hora. Né? Deixa o carro apagar por besteira e diz a minha perna estava tremendo, eu não conseguia controlar o meu corpo. Bom, tu vai fazer 20 aulas, pensa assim, uma aula de 50 minutos, tu vai mexer na embreagem, vai acionar a embreagem entre 25 e 35 vezes. Então vamos fazer uma média de 30. Com 30 posicionamentos, com 30 vezes fazendo a embreagem, mexendo na embreagem, multiplicando isso por 20 aulas, dá 600 vezes. A tua perna, a musculatura, a lembrança, né, da musculatura, ela já entendeu qual é a força, a altura, o teu organismo, o teu corpo já se adaptou àquilo ali, e no dia da prova tu deixa apagar porque tremeu a perna. Veja bem a questão da embreagem. Instrutores falam da tremidinha, outros pedem para socar o pé no acelerador e ir soltando a embreagem e sai. Assim, ó. O pedal que coloca o carro em movimento, o pedal, é a embreagem. Tu soltando a embreagem no plano, o carro já vai começar a se mover. Claro que tu vai precisar imprimir velocidade, então tu vai precisar colocar, apertar o acelerador. Tá? Numa subida não, tu vai precisar de uma certa aceleração para o carro não, né, não descer ou não apagar. Então não dá para deixar o carro apagar, isso tem uma pontuação também. Então ter um entendimento e lá no dia, claro que tem a ver com controle emocional, o nervosismo do momento, e para isso tem outras coisas que a gente pode conversar desenvolvendo em outros vídeos. Mas tem que lembrar que o teu organismo ele já se adaptou àquele carro, àquela embreagem, àquele acelerador, ao mecanismo, à ergonomia, né? Então tá tudo indo certo. Não tenho por que na hora deixar as pernas fora do corpo, tá? Erro de número 7. Não parar na placa de pare. E ainda justifica para o instrutor muitas vezes, porque ninguém para. Meu pai não para, minha mãe não para, meus tios não param. Bom, não parar na placa de pare, na legislação de trânsito, diz que é a mesma multa de sinal vermelho. Multa gravíssima, 7 pontos na carteira. Mas vamos falar da aula. Se tu já dirige, a gente sabe, né? A gente tem consciência que as pessoas já dirigem. Tu precisa perder alguns vícios. E um deles é não parar na placa de pare. Durante as aulas e na hora da prova, não parar elimina na hora. Então, tem que parar. E não é paradinha. Ah, mas eu parei. O examinador vai dizer para ti, não, o senhor não ou a senhora não parou. Tu reduziu a velocidade. Tem que marcar que tu realmente parou. Que tu realmente está parado. E aí depois, então,
vou colocar o carro em movimento. Erro de número 8. Fazer conversões incorretamente. Ele te pediu uma conversão para a esquerda e tu ou esquece do pisca, ou te posiciona no centro para a conversão à esquerda, ou se posiciona à direita para a conversão à esquerda. E mesmo ao contrário. Ele te pediu uma conversão à direita e tu toma o centro à esquerda. Conversão à esquerda. Pisca para a esquerda, sinaliza a intenção de manobra e te posiciona mais à esquerda da via. Quando chegar lá na frente vai ter caído, tu vai ter alinhado as rodas, vai ter caído o pisca, reforça o pisca antes de seguir. A mesma coisa para a direita. Pisca para a direita, te posiciona mais à direita que tu puder, vai ter alinhado as rodas, vai ter caído o pisca, pisca para a direita novamente para seguir. Não tem por que errar uma conversão. Tem um vídeo no meu canal que fala exatamente sobre conversões. Erro de número 9. Motorista Ayrton Senna. Eu dirijo há 20 anos, assim, como é que vai estar errado? E quer discutir com o examinador. Primeiro ele já vai contra o instrutor, né? Porque por uma questão familiar, por outras situações, eu dirijo assim há 10 anos, né? Eu faço dessa maneira há 15 anos, eu faço dessa maneira há 7 anos. E isso não vai levar ninguém a nada. Existe uma regra, né? Muitas vezes pode ocorrer do próprio examinador não concordar, o próprio instrutor não concordar, mas a regra é a regra e nós temos que seguir a regra. Não adianta ser resistente em relação àquilo ali. É mais fácil tu aceitar e, na verdade, tentar fazer com que aquilo ali seja esse momento seja uma situação agradável e não desagradável. Né? Temos que cumprir a regra. Então, de que maneira vai ser? Que seja de uma forma tranquila, absorve o máximo de informações e, por favor, deixa de lado esses vícios e manias que tu já tem. Erro de número 10 e o final. Não seja um cavalo de carroça, seja um suricato. Tá? A produção, coloca para nós aí um cavalo de carroça. Beleza? Como é que acontece? O que acontece com o cavalo de carroça? Ele tem as laterais, né? Ele não consegue olhar para as laterais. Claro que cavalo tem uma explicação, ele se assusta. Seja um suricato. Produção, coloca o suricato aí. Repita comigo. Hatuna Matata. O que eu quero dizer com suricato, se vocês viram, a todo momento tu tem que estar fazendo a triangulação. O que é a triangulação? Claro, tu tem que olhar para frente, mas a triangulação é mostrar para o examinador que tu está olhando os espelhos a todo momento. Espelho da direita, espelho de cima, espelho da esquerda. William, mas eu dirijo há 20 anos, eu consigo fazer com os olhos. Mas o examinador tem que entender que tu está fazendo, que tu tá olhando, que tu está fazendo a triangulação que a gente diz e que tu está observando, porque isso conta ponto também, né? Não ter atenção. Então, fazer triangulação, suricato, né? Olhar para os lados. Então, olhar os 3 retrovisores e olho na via. Passar segurança para o examinador, mesmo com toda a pressão, né, que tem na questão da prova, mas te coloca no banco do examinador. O que tu sabe, tem de informação desse aluno ou dessa aluna é que ela fez 20 ou ele fez 20 aulas e está numa prova. Então, a qualquer momento, a qualquer situação, esse examinador ou essa examinadora se sentir seguro, vai socar o pé no freio ou meter a mão na tua direção. E ele é obrigado, ou ela é obrigada a te tirar da prova. Então, quanto mais segurança passar, mais tranquilo vai ser a prova. E tu tá mostrando para ele que tu tá triangulando. Eu ainda vou fazer um outro vídeo sobre a prova, que é um dia antes da prova. Preparação para um dia antes da prova. Por favor, se inscreve no canal, compartilha aí, dá o joinha, faz tudo que tu puder para me ajudar, para cada vez eu colocar mais material aqui. O que me incentivou agora? Meu canal andou um tempo parado. O que me incentivou? Tem pessoas de outras localidades do Rio Grande do Sul entrando em contato comigo. Tem uma moça de Bento Gonçalves, uma pessoa de Caxias também. Eu não vou divulgar nome, mas é só olhar nas conversas, né, do próprio YouTube. Quando eu vejo que está chegando em pessoas e eu estou conseguindo ajudar essas pessoas de certa maneira, me incentiva muito.
Até porque não vai monetizar o meu canal, tem 150 inscritos, né? É pouco. Eu nunca pensei em monetizar, mas se eu puder passar essa informação para algumas pessoas e tiver como ajudar, para mim já é show, tá? Obrigado, compartilhe aí.